Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um exemplo sobre uma questão de magnetostática. Nessa questão aqui, nós temos um condutor, um fio retilíneo que parte de um ponto A até um ponto B. A partir disso, nós queremos saber o campo magnético, o vetor intensidade de campo magnético neste ponto P aqui. Então, o que vai acontecer é o seguinte: primeiramente, podemos observar que, pela regra da mão direita, vemos que, já que a corrente passa por esse fio condutor, temos que o campo magnético ele vai entrar, ou seja, ele vai nessa direção anti-horária. E isso já é explícito a partir desse sinal. Então é importante salientar quando há um sinal com um xizinho, é como se eu tivesse que é chamado vulgarmente, né, como a bunda da flecha apontada para você. Com isso, temos esse fio retilíneo aqui que parte de um ponto A até um ponto B. Agora vamos escolher um elemento infinitesimal dl, que está aqui. A partir disso, nós iremos fazer a reta do ponto P até esse elemento infinitesimal. Com isso, nós temos uma distância vetor r. Após isso, pessoal, nós devemos observar alguns detalhes. Primeiramente, é que nós iremos ter a distância do ponto A até do ponto A até esse ponto P e do ponto B até esse ponto P, onde nós iremos associar certos ângulos, onde nós temos aqui o ângulo alfa, que é o ângulo principal, temos o alfa 1 e o alfa 2. Observações a mais. Notemos que, já que estamos falando de um fio retilíneo, vamos ver que a configuração dele é de coordenadas cilíndricas. Então nós iremos ter que converter todo o nosso problema para coordenadas cilíndricas. Então vamos lá. Primeiramente, olhemos aqui. Temos aqui esta equação, que é relacionada à lei de Biot-Savart. E quando nós integramos isso, obtemos essa expressão aqui. H igual a integral de IDL, do elemento infinitesimal IDL, pelo produto vetorial do R sobre 4π R ao cubo. Agora vem a sacada, a parte importante do vídeo. Note que devemos definir DL e R, pois como iremos fazer isso, na verdade? Notamos que o elemento DL ele está posicionado no eixo Z. Logo, nós temos que ele vai ser um elemento infinitesimal DZ no sentido de AZ. Do mesmo modo, nós vamos ter que notar o R. O nosso R, já que está em coordenadas cilíndricas, nós temos que notar que temos o ρ associado, que o ρ é a distância do nosso eixo Z até o ponto específico que estamos determinando. E, a partir disso, nós colocamos aqui ρ no sentido de arρ, pois sabemos que o vetor R ele vai ser correspondente ao somatório desses outros dois vetores. Note que esse vetor aqui ele tem um direcionamento para baixo, enquanto que esse tem um direcionamento para o seu lado direito, até chegar ao ponto. A partir disso, a partir dessa análise, temos que esse dz aqui não vai ser apenas um vetor z no sentido AZ, vai ser um vetor z no sentido menos AZ, porque ele está no sentido orientado para baixo. Com isso, vamos definir agora algumas outras coisas importantes. Se pegarmos essa equação aqui, que foi mencionada, pegamos o dl, produto vetorial do R. Com isso, nós iremos pegar os respectivos elementos e fazer uma propriedade distributiva entre eles. Então, note que vamos ter o nosso dz no sentido de AZ, produto vetorial de ρ no sentido de arρ, menos o z no sentido de AZ. Com isso, pessoal, fazemos a distributiva e vamos ter que
o nosso DL vetorial R vai ser equivalente a ρ dz no sentido de AφI. Por que ρ dz no sentido de AφI? Ora, se pegarmos lá o ciclo, onde nós temos, vou colocar aqui em cima rapidinho, só para ficar mais fácil de ver. Temos aqui o Aρρ, temos aqui correspondente o AφI. Aqui do lado vamos ter o nosso, o espaço está pequeno aqui, mas vamos lá, vai dar certo. Temos aqui o AZ. Então, a partir desse ciclo aqui, nós temos que a multiplicação de um AZ com um Arρ gera um AφI. Então, nós colocamos aqui correspondentemente que AZ vezes Arρ vai dar AφI. E ρ dz se mantém. Então, vamos ter ρ dz no sentido de AφI. A partir disso, pessoal, nós iremos ter o seguinte agora. Temos a análise de dz a z no sentido de AZ. Note que a multiplicação de dz a z com menos e a z, isso vai me dar zero. Menos zero, na verdade. Mas por quê? Porque o AZ e esse outro AZ, eles têm o mesmo ângulo. E temos que o ângulo correspondente para o produto vetorial é um seno. Então, por simples análise, sabemos que isso vai ser um seno de zero. Seno de zero é igual a zero. Então, colocamos aqui o menos zero, que no final vai nos dar o ρ dz no sentido de AφI. Beleza, pessoal? Agora, vamos andar mais rapidamente, para a aula não ficar tão longa. Então, vamos definir agora o R, porque nós estamos aqui na análise que o R, o módulo de R, é necessário. Quem vai ser o R? O R, ele vai ser o módulo desse daqui. Sabemos que o módulo é o quadrado, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, vamos ter que isso daqui vai ser correspondente à raiz de ρ ao quadrado mais e ao quadrado, ou então eu prefiro dizer que é ρ ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 1/2. Com isso, sabemos que aqui temos um R ao cubo. Então, R ao cubo vai ser equivalente a ρ ao quadrado mais e ao quadrado, aqui 1 sobre 2, 1/2, vezes 3, 3/2. Beleza? Então, nós temos o nosso fator R ao cubo. Nós temos o nosso DL, R. Temos que o I, que é a corrente, vai ser constante. O 4π também vai ser constante. Então, se pegarmos aqui, ficar mais para cá, colocarmos o H igual a integral de A até B, de 1A até B, desse I, 4π, na próxima eu coloco ele para fora da integral. Vamos ter esse dlr e esse r ao cubo, que corresponde a esses dois termos aqui. Então, vamos ter o ρ dz no sentido de AφI, dividido por nosso ρ ao quadrado mais e ao quadrado, correspondente a 3/2. Ok. Então, pessoal, a partir disso, nós iremos agora analisar a integral. E pela simples análise dessa integral, chegamos em uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: é de que é necessário fazer mudanças de variáveis. Note que o A e o B, eles variam correspondentemente ao Z. Então, se pegarmos aqui novamente, temos aqui, foi por isso que eu coloquei o α1 e o α2, porque há uma variação nesse sentido aqui de Z. Com essa variação, vamos substituir o A por α1 e o B por α2. Mas antes de tudo, temos que achar quem? Temos que achar o nosso alfa, o Z, em termos de Z também, o Z é o que varia, então temos o Z aqui e o dz, temos que achar o Z e o dz, e temos que colocar isso em relação a alfa. Como iremos fazer isso? Primeiramente, temos que achar o tangente de alfa. A tangente de alfa, notem aqui que, nesse caso,
A tangente de alfa é o quê? Ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vemos aqui que o cateto oposto ele vai ser equivalente a ρ, sentido de alfa, né? Aqui vai ser o ρ, e o cateto adjacente a esse ângulo vai ser o nosso z. Com isso, colocando em função de z, vamos ter que z vai ser igual a tangente de alfa sobre ρ. Opa, não, o contrário, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Vai ser ρ tangente de alfa. Ok, corrigido. Temos que tangente de alfa é equivalente ao seguinte. Esse termo aqui, podemos dizer que é ρ vezes 1 sobre tangente de alfa. Sabendo disso e sabendo que 1 sobre tangente de alfa é igual a cotangente de alfa, temos que z é igual a ρ cotangente de alfa. E temos mais. Temos que agora achar o que? Temos o elemento z. Agora precisamos do elemento dz. E como achamos o elemento dz, nós derivamos. Então dz vai ser equivalente a qual a derivada de cotangente de alfa? Ah tá, e vamos derivar em relação ao que? Antes de tudo, né? Vamos derivar em relação a alfa. Então vai ser dz sobre d alfa. Isso aqui, cotangente de alfa, é equivalente a menos cossecante ao quadrado de alfa. Com isso vamos ter menos ρ do cossecante ao quadrado de alfa. E assim nós temos o nosso dz. Ainda não isolamos o dz. Então, dz vai ser menos ρ do cossecante ao quadrado de alfa d alfa. Ok, bonito, excelente. Agora, pessoal, temos que analisar o seguinte. Temos o z, temos o dz. Isso tudo nós iremos agora substituir na nossa equação. Mas antes de substituir, vamos fazer uma análise desse ρ ao quadrado mais z ao quadrado de 3 meios. O que podemos fazer aqui nesse caso? Podemos já pegar isso daqui, fazer aqui uma breve observaçãozinha. Vamos logo modificar ele. Vamos fazer com que ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Quem é z ao quadrado? Z é ρ cotangente de alfa. Logo, ao quadrado, ρ ao quadrado cotangente ao quadrado de alfa. ρ ao quadrado cotangente ao quadrado de alfa. Tudo isso elevado ao quê? A nossos 3 meios. Isso é a mesma coisa de dizer que se colocarmos em evidência o ρ ao quadrado, vai ser o ρ ao quadrado, já que está saindo de um expoente 3 meios, vamos colocar o 3 meios aqui, e vamos ter aqui 1 mais cotangente de alfa, ao quadrado de alfa, e aqui 3 meios. O que podemos já notar aqui, nesse caso específico, temos que o 1 mais cotangente de alfa ao quadrado corresponde ao nosso cossecante ao quadrado de alfa. E temos que, pegando essa exponenciação, vamos ter o quadrado que corta com esse quadrado e assim sobra ao cubo. Aqui é a mesma coisa, o ρ ao quadrado vai cortar com esse quadrado aqui e temos o cubo. Então, por fim, vamos ter um ρ ao cubo multiplicado pelo nosso cossecante ao cubo de alfa. Então, essa é uma observação interessante. É necessário isso para podermos fazer uma certa manipulação algébrica. Então, voltando para a integral, vamos fazer as substituições. Então, h vai ser equivalente ao quê? A integral. Vamos colocar para fora esse i e esse 4π. Então, o i e o 4π vão para a parte de fora da integral. Temos que a integral vai de α1 até α2 e fazemos as respectivas
Substituições. Primeiramente, dz. Quem é dz? dz é igual a menos ρ de cossecante ao quadrado de alfa de alfa. Então, substituímos aqui. Ah, tá, pessoal. É isso mesmo. Eu fiz uma confusão aqui na minha cabeça, mas vamos lá. Bora lá. Rho, que é o rho que eu tenho aqui, mais esse camarada aqui. Então tem um menos. Esse menos, bora fazer o seguinte, pegar esse menos e colocar já para o lado de fora da integral. Então vou colocar aqui, ó, o menos. Lembrem-se disso. Então, o menos foi colocado. Vamos ter outro rho, aí do cossecante ao quadrado de alfa de alfa. Tudo isso vai ser dividido por esse termo aqui. Então, essa é a parte importante. Vimos que esse termo é equivalente a este termo. Rho ao cubo de cossecante ao cubo de alfa. Então, rho ao cubo da cossecante ao cubo de alfa. Então, note que podemos já cortar alguns termos aqui. E foi necessário fazer, primeiramente, essa manipulação para podermos chegar em algo mais fácil. Então, cortamos esses rhos aqui, que é um rho ao quadrado, com esse daqui. Cossecante ao quadrado, corta com o quadrado daqui, então vai sobrar um rho e um cossecante ao quadrado de alfa. Temos que o rho é constante, então ele passa para o lado de fora da integral. Então, continuando aqui com a análise, vamos ter o seguinte. Deixa eu só fazer aqui uma modificação. Pronto. Vamos lá. Então, com isso, eu vou ter que o meu vetor campo magnético, esse equivalente a esse menos I, corrente, do 4π. O ρ passa para o lado de fora. Temos agora a integral de α1 até α2. Então, o que sobra aqui desse nosso resultado anterior é apenas o 1 sobre o cossecante de alfa de alfa. Lembrando, pessoal, que isso tudo é, ó, já esquecendo, é no sentido de afim. Tem que ser considerado. Não podemos esquecer isso. Com isso, pessoal, nós sabemos que 1 sobre cossecante ao quadrado de 1 sobre cossecante de alfa é a mesma coisa que seno de alfa. Sabendo que isso aqui é seno de alfa, eu vou fazer aqui, desse lado aqui para sobrar espaço. Então, o menos I sobre 4π ρ integral de α1 de α2 é equivalente ao nosso seno de alfa de alfa. Ok, muito lindo. Agora, o que temos é o seguinte, é que vamos tirar a integral de seno de alfa. Qual é a integral de seno de alfa? Menos cosseno de alfa. Então, fazemos aqui, menos I sobre 4π ρ, vamos colocar logo a integral, né? Menos cosseno de alfa, que vai do limite inferior de α1 até o limite superior, α2. Claramente não podemos esquecer no sentido de afim. Com isso, notamos o seguinte, temos um menos aqui e outro menos aqui. Podemos cortar esses menos. Após isso, nós iremos pegar o nosso resultado aqui e fazer o seguinte. Repetimos o I sobre 4π ρ e temos o teorema fundamental do cálculo, né? Cosseno de α2 menos cosseno de α1. Então, cosseno de α2 menos o cosseno de α1. Tudo isso no sentido de afim. Beleza. Então, pessoal, esse é o nosso resultado final para uma linha correspondente a um eixo, no caso o eixo Z, né? Então, temos que isso vai corresponder à corrente sobre 4π ρ multiplicado pelo o cosseno do ângulo 2, α2, menos o cosseno α1.
Tudo isso na direção de Aφ. Pessoal, última análise. A análise é o seguinte: imagine que eu tenho esse α2 e esse α1. Aqui, vamos pegar aqui o nosso caso, né? Imagine que α2 ele pegue e vá para o infinito. Esse b aqui ele vai para o infinito, logo α2 ele tende a um valor infinito. Ele vai tender a zero. Ele vai tender a um valor de zero. Enquanto que esse α1 ele vai baixando aqui, vai indo lá para baixo até chegar a um valor num ângulo, né? Na verdade eu falei valor, mas seria ângulo. Ângulo de 180 graus. O que acontece? Se o meu α2 ele é equivalente a um ângulo zero, qual o cosseno de zero? É 1. E se o meu α1 vai para 180 graus, qual o cosseno de 180? Menos 1. Então, menos 1 com menos 1, 1. Mais 1, 2. Então, por fim, se formos analisar para uma linha infinita, vamos colocar aqui, vamos ter um H, um campo magnético, intensidade de campo magnético equivalente à corrente, sobre 4πρ, multiplicado por 2, no sentido de Aφ. E note que isso aqui ficou muito feio. Então, o que vamos fazer? Nós iremos pegar e cortar esse 2 com esse 4, aqui sobrando 2 embaixo, ficando I sobre 2πρ no sentido de Aφ. Então, essa é a parte final. E ainda ficou feio, então deixa eu corrigir. Isso implica dizer que H é igual a I sobre 2πρ no sentido de Aφ. E, senhoras e senhores, está terminado aqui nosso exemplo. Agradeço a paciência, o vídeo demorou muito, 22 minutos, mas eu faço de uma maneira lenta, porque existem certos estudantes que às vezes necessitam dessa explicação mais detalhada. Porque se eu for cortando os passos, às vezes pode surgir alguma dúvida. E eu, como estudante de engenharia elétrica, eu sei que às vezes um detalhe que é passado pode causar uma confusão muito grande na mente e também fazer com que a pessoa perca horas tentando entender o detalhe que faltou para poder entender todo o passo a passo. Então, por isso que eu fiz lentamente, pessoal. Agradeço bastante a atenção de vocês e até a próxima. E lembrem-se, let's go all the way.